Bom dia, meu povo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que vocês forem assistir essa aula. Nós vamos começar esse momento, 10ª, milionésima, trilionésima vez que a gente tenta gravar, tá torta, tá reta, o cabelo tá grande, só tem testa, o batom tá muito chamativo, enfim. Estamos num momento assim um pouco diferente para todo mundo, cada um dentro de suas especificidades, de suas dificuldades, mas crendo que vai dar certo, que a gente se encontra presencial. Enquanto isso, a gente está nesse teste piloto, revisando o que nós aprendemos nas primeiras aulas. Então, as minhas primeiras aulas foram em março. A aula 1, nós começamos falando do plano de ensino, o objetivo do plano de ensino, discutindo o plano de ensino com vocês. E o objetivo é que a gente compreenda a disciplina que nós vamos aprofundar esse semestre, que é a disciplina de administração da produção e operações. Então, qual é o objetivo dessa aula agora? Acho que eu estou falando rápido, igual em sala. É localizar e compreender a importância da função produção dentro das organizações. Vamos lembrar o que nós trabalhamos um pouco em sala? Primeiro, vamos entender a função produção dentro das outras funções. O que são áreas funcionais? As grandes empresas, elas se dividem em áreas para atingir seu objetivo organizacional. Então, quanto maior uma empresa, mais ela tem essa divisão, essa departamentalização, e cada departamentalização com seu respectivo objetivo. Então, o que são áreas funcionais? São agrupamentos de processos que juntos sustêm o ciclo de vida de um recurso e possibilitam que os objetivos e a missão da empresa sejam atingidos. A gente sempre estudou a questão da missão, toda empresa, toda organização, ela tem uma missão, uma razão de ser, e essas áreas funcionais, elas existem para que essa missão seja atingida. Primeira área, que a gente até já passou por ela, já estudou nos blocos anteriores, a área de recursos humanos, também chamada de gestão de pessoas. Qual é a função da gestão de pessoas? Vamos lembrar. A ideia de que tudo que envolve gente, todos os processos que envolvem as pessoas dentro das organizações. Planejamento de recursos humanos, a área subsistema de recrutamento e seleção, de 3D, treinamento e desenvolvimento, a avaliação de desempenho, o sistema de remuneração e compensação e a política de carreira. A outra área que nós vamos lembrar é a área das finanças, que diz respeito a todos os contextos que envolvem o lucro, que envolve a viabilidade dos projetos, do investimento, de financiamento, tudo isso que diz respeito à área financeira dentro das organizações. A área comercial e de marketing, também chamada de mercadologia, porque atua no mercado, porque trabalha com tudo que diz respeito ao mercado, envolve subsistemas de pesquisa, de mercado, de produto, de precificação, comunicação e vendas. E a área, que é onde a gente vai dar uma aprofundada esse semestre, que é a área de produção e operações. A área de produção e operações lida com o quê? O planejamento do produto, as instalações, o layout, o processo produtivo em si, o fazer do serviço ou do produto, a organização do trabalho, o planejamento dessa produção. A gente chegou a falar em sala de aula sobre, por exemplo, um planejamento de EPIs, um planejamento de álcool em gel, que como a situação que nós estamos vivendo, ela veio de uma maneira dos quais nós não estávamos preparados, houve um déficit, houve uma situação complicada. Por quê? Porque não houve um planejamento para. Em compensação, as épocas do ano, que a gente sabe que é uma demanda maior, a Páscoa com relação ao chocolate, a janeiro e julho, início do período letivo, que você tem uma demanda maior por materiais escolares, o Dia das Mães, enfim, essa área você tem um planejamento porque você sabe que a demanda vai ser maior. Administração de estoques e controle e compras. Para a gente realmente entender, e eu lido muito com vocês no sentido de que eu preciso me encontrar no conteúdo, eu preciso me encontrar naquilo que está sendo trabalhado, eu preciso viver aquilo, a gente vai trabalhar alguns exemplos para entender quão importante é a administração da produção e operações, tão importante quanto as outras áreas dentro da empresa. Aí a gente tem aqui um exemplo de aula sobre o milho, essa marca de milho que teve um problema com relação a uma bactéria,
de um lote inteiro, e o lote inteiro teve que ser recolhido. Até que se comprove, que se explique, às vezes a marca ela já perde um pouco a credibilidade. E a gente pontua isso dentro do setor de produção. A gente tem um outro exemplo que também foi bem, assim, que foi a questão da cerveja Belo Horizontina, um problema também no setor produtivo, e que teve implicações bem graves, chegaram até alguns óbitos. Então é uma situação muito complexa que mancha a empresa, que pode até chegar a situações extremas de falência. A gente tem o outro exemplo, que eu também cheguei a falar em sala de aula, mas eu não estava trabalhando com slide, que foi essa questão do carro Onix, que dois deles pegaram fogo, e isso ficou ruim para a empresa, isso manchou a imagem da empresa, e a gente até pode pontuar a área da produção, mas o marketing foi perfeito, mas a gestão de pessoas, as vendas, a força de vendas foi capacitada para isso, sim, mas houve um problema no setor produtivo e que, como se trabalha numa visão sistêmica, afetou a empresa como um todo. E pensando nesses tempos do Covid, a gente tem aqui o exemplo da Ambev, que aproveitou o setor produtivo e aproveitou para trabalhar a imagem da marca perante a sociedade, que produziu álcool em gel para doação. Então, isso também dentro da área da produção, mas que trabalhou com a área do marketing, trabalhou com a área da gestão, e que deixou a imagem da empresa assim, uau, eles estão se importando. E a partir desses exemplos, para a gente pontuar que todas as áreas trabalham juntos e que a gente vai aprofundar a área de produção e operações, compreendendo que essa área funciona para cumprir a missão da empresa, para cumprir a missão das organizações, deixando claro que todas as áreas são importantes para que a empresa atinja seu objetivo. Dúvidas? Observações, participações, localizem exemplos. Em casa a gente tem uma dispensa, a gente tem uma série de coisas que você consegue pontuar a administração da produção e operações. E reforçando que eu estou morrendo de saudade. Se eu falar um segundinho a mais, aí a lágrima vai descer e eu não vou falar. Sobre a montagem da disciplina, a gente tem um questionáriozinho bem pequenininho no Google sobre essa aula e o material que vai estar disponível em PDF. O nosso questionamento do fórum, nosso ponto de discussão é que vocês localizem aí que vocês têm visto, ouvido, assistido, lido acontecimentos que me lembram o funcionamento e a importância da área de produção e operações. Coloquem reportagens, fotos, registros no fórum para a gente conseguir se encontrar na administração da produção e operações dentro desse contexto. Estou disponível no chat para a gente tirar perguntas, para a gente conversar, para a gente falar sobre a aula, sobre a vida, sobre outras coisas. A próxima aula a gente vai continuar nessa revisão com o tema a evolução da função produção. Um cheirão, amo muito vocês. 9h29. Essa carreira todinha.